Pessoal, bom dia. Vou esperar todo mundo se ajeitar. Bom dia, tudo certo? Todos calmos? Então tá certo. Vamos começar, tá bom? Bom dia a todos. A Escola do Parlamento da Câmara Municipal de Dumont promove hoje mais uma ação de caráter educativo e de utilidade pública voltada à comunidade dumonense e região. Criada pela Resolução 1 de 2023, a Escola do Parlamento busca, entre outras atribuições, incentivar, promover e capacitar a população, servidores e vereadores em temas afins com as atividades institucionais do Poder Legislativo e também da administração pública em geral. Ao acompanhar o presente evento, todos os participantes assumem e atestam seu consentimento e concordância para o uso dos seus dados, imagens e voz coletadas na gravação e transmissão pelo YouTube, Facebook, Instagram e demais canais apropriados para compartilhamento em conformidade do artigo 7º, inciso 2º, da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, da escola, da Flávia, por todo o apoio aí na organização. E agora eu vou explicar o motivo de vocês estarem aqui. Como todos sabem, agora dia 21 de março, o que é comemorado? Vamos ver se alguém sabe. Aniversário da cidade. E então, em comemoração ao aniversário da cidade, hoje a gente está entregando aí para vocês duas cartilhas e uma cartilha de atividade, que é a Constituição em miúdos, o ECA em miúdos. Todo mundo sabe o que é o ECA, gente? Alguém sabe o que é o ECA? Não sabe? Então, gente, o ECA é uma sigla para Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? Vocês são adolescentes ainda, aproveitem que não são adultos, então vocês estão enquadrados aí no ECA, então é muito importante vocês conhecerem, certo? E aí, com a Constituição em miúdos, a Suzana vai explicar melhor para vocês o que é a Constituição, o que é o ECA, para vocês se aprofundarem. Então, eu vou explicar para vocês, vou avisar vocês uma coisa, que prestem atenção na palestra, porque vocês vão trabalhar esse material até junho, e em junho a gente vai ter uma gincana na escola, onde os oitavos vão competir com os oitavos, os nonos vão competir com os nonos, e nós vamos ter premiações. Então, se esforçam e prestem atenção, porque esse conteúdo não é só importante para o prêmio da gincana, mas para a vida de vocês, para vocês poderem conhecer os direitos e os deveres de vocês, tá certo? Eu vou passar, gente, um vídeo da autora do livro, que ela gostaria de estar presente, por motivos de saúde ela não conseguiu vir, mas ela gravou um videozinho rápido para vocês. Eu vou passar o vídeo e depois a gente vai dar sequência, certo? Só um momento, pessoal, problemas técnicos. Fica sem som, peraí. Oi, gente, meu nome é Madu e vim aqui bater um papinho com vocês rápido, né? A Heloísa entrou em contato comigo, contando aí do Parlamento Jovem, e é o que eu falei para ela, né? Eu estou à disposição para o que vocês precisarem aí. E ela pediu para eu falar um pouco sobre a coleção em miúdos, né? E por que eu escrevi a coleção em miúdos. Então, gente, eu trabalhei com educação para a cidadania depois de 18 anos. Comecei em 2014, em 2022 eu aposentei. E eu comecei a perceber nos projetos do Parlamento Jovem, Câmara Mirim, Jovem, que as pessoas têm um desconhecimento muito grande, né, sobre as questões das regras, né, que regem o nosso país. Então, seria como assim você ser convidado, né, para um campeonato de xadrez e não conhecer o papel do peão, da rainha, do rei, do cavalo, como é que eles andam, qual a função de cada um. E é exatamente isso que acontece com a gente na vida pública, né? Quando a gente cresce, alguém fala, você tem que participar. Mas como você vai participar de um jogo se você não sabe as regras, a função de cada peça, né? Então, como é importante isso, inclusive conhecer as nossas leis, né? Então, temos aí a Constituição em miúdos, a Lei Maria da Penha em miúdos, são no total 9 livros. E foi escrito exatamente por isso, uma linguagem mais acessível, né? Para que todo mundo tenha oportunidade, principalmente adolescentes e jovens, de conhecer um pouco das nossas leis.
Então, assim, eu fico muito feliz, viu? Uma pena que eu tô aqui imaginando a carinha de vocês. Vocês estão me vendo aqui, eu não tô vendo vocês. Mas não vamos, se Deus quiser, terei a oportunidade de conhecer um a um. Sei que vocês aí são 9, né? 9 vereadores jovens, muito bacana. E vamos ver se a gente pode construir junto aí um projeto, porque a gente, na verdade, as pessoas têm um certo preconceito com a política, né? Mas somos seres políticos, no sentido de que, da polis, nós vivemos em comunidade, a gente segue regras, né? A gente tem a regra do condomínio, a gente tem a regra da escola, a gente precisa ter regras para boa convivência, né? Isso é fazer política. Fazer política é conviver em comunidade e da melhor forma possível, né? Isso que é a política verdadeira. Então, assim, não tem como, só se a gente for para uma ilha deserta, morar sozinho, aí realmente a gente não constrói essa polis, essa cidade e regras e a melhor forma de conviver, né? Então é isso, meus queridos, conte comigo para que vocês precisarem. Um beijo enorme. E vamos ver, até falei com a Luísa, se vocês quiserem montar um grupo de WhatsApp, enfim, eu fico à disposição de vocês, tá bom? Beijo grande, gente. Tchau, tchau. Oi, gente. Meu nome é Madu e... Gente, então essa é a autora do livro, tá bom? Foi ela que escreveu, tem uma coleção de 9 livros, a gente entregou 3 para vocês. Por que ela cita o Parlamento Jovem? Porque, como vocês sabem, no final do ano a gente tem Parlamento Jovem, que vocês que participam. Então, também já é uma forma de vocês treinar e pensar no projeto de vocês, tá certo? Agora eu vou chamar o Marlon para conversar com vocês e aí a gente já dá início na palestra. Bom dia, pessoal. Aí, ó. Tá quase acordando já, né? Que vocês acordam cedo também para a escola, então já tá todo mundo já no pique. Bom, falar sobre essa palestra que vocês vão ter hoje é muito importante, né? Ainda mais vocês hoje que já estão nessa fase já de participar do Parlamento Jovem, já, né, Elô? No final do ano vão estar participando do Parlamento Jovem. Vocês, quem ganhar, vai ser 9 vagas, né? Vai ter o direito de estar representando o município, né, como vereador, representando seu projeto. O projeto que vocês fazerem no final do ano e se passarem, vira lei, vira indicação, vira requerimento, não é um faz de conta. No dia que vocês forem do Parlamento Jovem, vocês vão ser vereadores. Dumont contará com 18 vereadores, 9 vereadores efetivos e vocês no dia que vão fazer parte também do Parlamento Jovem. Queria também estar agradecendo a doutora Suzana, né, que disponibilizou o seu horário, sem cobrar nada aqui para a gente, né, Suzana? Muito obrigado por essa parceria que você tem com a Câmara Municipal, da presença também do prefeito T. E sobre a Constituição em miúdos, a gente sabe que uma Constituição Federal, ela é meia complicada para a gente poder entender. Então, em miúdos, é para deixar mais simplificada, para vocês entenderem o que cada poder faz. O judiciário, o legislativo e o executivo. Vocês vão ficar sabendo de quem cobrar. Às vezes você achar um vereador na rua, a hora que vocês lerem essa cartilha, vocês vão saber o que vocês devem cobrar do vereador. A hora que você achar o prefeito na rua também, vocês vão saber o que deve ser cobrado também do prefeito. A parte judiciária também. Então, muita gente mistura, né, a parte do judiciário, legislativo, que é o vereador, que é o deputado federal, deputado estadual, o executivo, que é prefeito, governador, presidente. Então, eu peço muito que vocês prestem atenção muito nessa palestra, porque o futuro do município são vocês. O futuro da nossa cidade são vocês. Amanhã, vocês vão estar representando a gente aqui, como legislativo, ou até mesmo como executivo. Então, parabéns por ter vindo, parabéns a Flávia por estar tentando ter organizado esse mutirão para estar trazendo o pessoal para a Câmara, para estar conhecendo o trabalho do Legislativo. Muito obrigado e tenham um bom dia a todos. E ótima palestra. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos à Casa do Povo, né? Para quem não sabe, a Câmara é a Casa do Povo, né? Um dos lugares aqui onde a democracia e onde também
a gente define grande parte do futuro da nossa cidade. Tudo isso aí vocês vão conhecer aí com a palestra, com o curso e com o livro que vocês vão receber. Mas o importante é a gente estar informado para que amanhã, depois, a gente tenha, como o Arno falou, saber como cobrar, saber quais os direitos, quais os deveres, né, de cada poder, né? Então, sejam bem-vindos à Câmara, muito obrigado e aproveitem esta oportunidade, porque conhecimento, por mais que você passe para frente, ainda o conhecimento é seu. Aproveitem. Bom dia. Pessoal, agora eu vou então chamar a palestrante, mais uma vez agradecer. A Suzana está sempre disposta aí a atender a Câmara, então aproveitem bastante a palestra, tá certo? Boa palestra para todos. Bom dia. Tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Suzana, eu sou advogada e sou especialista na área de direito de família e sucessões. Então, eu lido ali no meu dia a dia com bastante questões que envolvem crianças e adolescentes. Então, hoje eu encarei esse desafio de vir aqui explicar para vocês não só sobre a Constituição Federal, mas sobre o ECA também, que diz respeito a vocês, que são adolescentes, né? Que estão nessa fase maravilhosa. Quando a gente fala aqui, então vamos dar início. Vamos falar agora sobre a Constituição Federal. Quem aqui já ouviu falar em Constituição Federal? Ninguém? Alguém quer dar um palpite do que acha que a Constituição trata? Então, vamos lá. Quando a gente fala de Constituição Federal, é um nome muito complexo, né? Dá uma sensação de dificuldade, de coisa distante, de lei. Lei é coisa de advogado, não diz respeito a mim, eu não preciso saber do que isso significa. E muito pelo contrário. A Constituição Federal, ela traz todos os nossos direitos como cidadãos. Então, é muito importante. Tudo que acontece com a gente, com o país, está aqui dentro. E hoje nós vamos falar de uma maneira mais leve, trazendo a Constituição para a vida de vocês, para o cotidiano de vocês. E tirando essa sensação de dificuldade, de juridiquês, de distância, que quando a gente ouve uma palavra difícil, né, dessa a gente acaba achando que não diz respeito ao nosso dia a dia. Peraí que eu estou com dificuldade. Então, a Constituição Federal, ela é a regra do país. Quando a gente tem um jogo de futebol, ele tem regras. Na escola existem regras. No condomínio existem regras. E a Constituição, ela é a regra do país. Então, tudo o que acontece está aqui dentro. E ela é de extrema importância. Quais são os papéis da Constituição Federal? Garantir os nossos direitos, definir os deveres também, né? Porque na vida não é só direitos, a gente também tem as nossas obrigações, as nossas responsabilidades. Organizar os poderes da República, né? Organizar qual que é o papel do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. E estabelecer as regras, né, do país, as regras do jogo, né, como deve acontecer, limitar o poder do governo e dar os nossos direitos, protegendo a democracia. Vamos imaginar o seguinte, se não tivesse a Constituição Federal, dando os direitos para nós e limitando o poder do Estado, quem vocês acham que mandaria mais? Quem teria mais voz, o governo ou nós? Governo, com certeza. Então, a Constituição ela é muito importante para isso, para poder limitar esse poder, para que o governo não faça aquilo que ele quer. Vamos imaginar que troca o presidente, aí a gente tem um que é mais rígido, um que é mais flexível. Aí um fala assim, eu queria tirar o voto secreto. Eu gostaria que agora todo mundo votasse lá na praça, no microfone, porque eu quero saber quem que você vai votar. Aí não pode.
Porque na Constituição Federal existem essas regras que não podem ser mudadas, porque por simplesmente a pessoa acordou e decidiu que não quer mais. Então, é muito importante essas regras. Tá? Quando a gente fala... Onde está? Aqui? Quando a gente fala de regras, a gente fala sobre também aqui, eu vou começar com esse assunto que vai, acho que, prender vocês, que eu acho a parte mais legal. A Constituição ela é muito interessante, ela tem mais de 250 artigos, ela trata sobre muitos temas. Mas tem essa parte que sempre me pegou mais, que são as cláusulas pétreas. E alguém chuta o que significa a cláusula pétrea? As cláusulas dentro da Constituição Federal, elas são as regras, né? São os textos que a gente tem dentro dos dispositivos que ditam as regras para nós. E pétrea significa pedra. Então, dentro da Constituição, a gente tem algumas regras que não podem ser mudadas. Né? Então, nesse sentido de pedra, significa porque a pedra é algo rígido que é difícil de se quebrar. Então, dentro da Constituição, a gente tem algumas coisas que não podem ser mudadas para garantir que os nossos direitos sejam respeitados. A forma federativa do Estado é uma delas. O voto direto, secreto, universal e periódico. Separação dos poderes e direitos e garantias individuais. Eu vou começar falando aqui para vocês da forma federativa de Estado. A gente não pode simplesmente, um Estado falar assim, o Estado de São Paulo falar, olha, eu não quero mais fazer parte do Brasil, agora eu quero ser individual. Não pode. Eu quero ser um país sozinho. Não pode. A gente também não pode com que o Estado, a União, né, o presidente da República, passe por cima do poder do prefeito, por exemplo, porque o município ele tem os seus direitos, né, de poder criar as suas leis, de governar. O Estado também tem as suas limitações ali, então não pode um entrar dentro da competência do outro. O voto direto, secreto, universal e periódico também não pode ter alteração disso, igual eu expliquei para vocês, que não pode simplesmente alguém acordar e falar, eu não quero mais o voto secreto, eu quero mudar a Constituição. A gente também não pode fazer isso. Separação dos poderes. A gente tem 3 poderes. O legislativo, que é onde nós estamos hoje, que é a Câmara, né, dos vereadores. Nós temos o poder executivo, que são os prefeitos, os governadores, o presidente da República, e nós temos o judiciário. Cada um deles tem a sua função. E nós não podemos juntar os 3, por exemplo, falar agora tudo é uma coisa só. Isso não pode, isso é proibido pela Constituição Federal. E é uma das coisas, assim, acho que, até para falar para vocês, eu acho de extrema importância a gente fazer isso, porque vamos imaginar o seguinte. O poder do legislativo, criar as leis. Aí o legislativo ele cria as leis para o executivo, como o nome já diz, executar essas leis. Aí o executivo executa, né, que são os prefeitos, colocam em prática pelas políticas públicas, pegam a lei e faz funcionar, que é garantir o direito à saúde de vocês, à educação, tudo mais. O executivo que vai garantir isso. Aí não deu certo, não foi cumprido, tem alguma coisa que está errado, aí entra o judiciário que vai julgar isso, ver se está sendo garantido, se as políticas públicas estão funcionando, se está tudo certinho com os programas, é o judiciário que faz. Vamos imaginar que isso tudo se concentre numa coisa só. Não dá certo? Porque a mesma pessoa que cria vai julgar que está errado? Não. Ela vai julgar que aquilo que ela criou não funciona? A mesma pessoa que executa, ela vai julgar aquilo que ela executou. Ela vai julgar que ela fez errado? Não vai. Então, a gente não vai ter o direito garantido aqui, a democracia, que a gente tanto escuta falar, né, do direito à democracia, da gente poder participar, da gente ter voz dentro do país. Então, a gente não conseguiria isso, porque não teria garantia onde a pessoa cria a lei e ela mesma julga aquela lei que ela criou.
né, a gente ficaria muito amarrado dentro disso. Então, a separação dos poderes é muito importante, por isso que ela é considerada uma cláusula pétrea. Direitos e garantias individuais. Nós temos dentro da Constituição Federal um artigo que é muito famoso, que é o artigo 5º, que ele garante para nós os direitos fundamentais. Como o nome já diz, é fundamental porque a gente precisa disso para ter uma vida digna, que é o direito à educação. Vocês que são de escola pública, eu também já estudei a minha vida toda em escola pública, e era um direito que eu também tive, graças a Deus. Não é um favor que o governo está fazendo. Está dentro da Constituição, é obrigatório isso daqui. É um direito individual, uma garantia fundamental. Então, para a gente ter uma vida digna, a gente precisa de educação. E o governo tem que garantir a educação para nós, de qualidade, né? Saúde, o SUS, é um direito individual, uma garantia fundamental. A gente tem que ter direito a uma saúde digna. Então, todos esses direitos, transporte público, SUS, a escola pública, isso tudo, direito à merenda da escola, isso tudo é um direito que garante para vocês uma vida digna. E também não pode ser mudado, porque é uma cláusula pétrea. Então, não pode simplesmente alguém acordar e falar, olha, agora acabou a escola pública, quem quiser estudar vai ter que pagar a escola. Então, não pode, porque está garantido aqui para nós, dentro dos direitos individuais. Agora, eu expliquei para vocês, né, nós temos esses direitos e garantias fundamentais, que é para que a gente consiga ter a vida digna. Pronto. Nós temos aqui, dentro desses direitos fundamentais, os direitos sociais, que são os direitos que garantem a qualidade de vida para nós, promovendo a igualdade social, para que todo mundo tenha direito à saúde, à educação de qualidade, e que, né, todo mundo seja considerado igual. Porque dentro da Constituição Federal, todo mundo tem esses direitos. Eu não posso distinguir. Falou, então esse direito aqui, a educação, é só para as meninas, tá? Então, a partir de hoje, os meninos não estudam mais. Eu não posso fazer isso, porque todo mundo tem direito aqui dentro. Então, não tem distinção aqui dentro da Constituição Federal. Então, eu expliquei para vocês, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, isso tudo é direito fundamental do cidadão. Nós temos também os direitos políticos. Alguém aqui já tem 16 anos? Não, né? Com 16 anos, a gente já tem direito ao voto facultativo, né, que a gente já começa a exercer os nossos direitos políticos, que é o direito de votar, e aí depois, né, dos 18 anos a gente entra ali com o direito de ser votado também. E é muito importante esse direito, porque é aí que entra a nossa voz, né, de tudo isso que acontece por trás da Constituição, das leis, das políticas públicas, das garantias, aqui que a gente entra. Porque, para funcionar, a gente tem que cobrar. Para funcionar, a gente tem que escolher bem, né? Porque existe toda uma equipe que coloca isso em prática. No Legislativo, são os vereadores, os senadores, os deputados que a gente vota. Então, são eles que vão criar a lei. E é aí que é importante a gente votar com consciência, porque eu vou votar nesse porque meu pai vota. Eu vou votar naquele porque meu melhor amigo gosta dele, eu vou votar nele. Porque essas leis, essas mudanças, essas garantias são criadas por eles. Olha a importância de a gente colocar gente do bem, gente que compactua com os nossos princípios, com a nossa linha de pensamento, porque são eles que vão ditar essas regras. Aí entra a questão do executivo, que executa aquilo que a gente já conversou. Então, é muito importante a gente votar consciente. Não existe a democracia sem informação. Por isso que é tão importante, quando vocês forem exercer, né, daqui a uns anos, o direito de voto de vocês saberem que, para que a democracia funcione, para que a gente tenha voz, a gente precisa exercer os nossos direitos políticos também, né, que é um direito e um dever nosso aqui dentro da Constituição. Então, resumindo aqui para vocês a Constituição, ela é um documento que é um manual do país.
tudo que se cria de lei, vocês já ouviram falar assim, o Código Civil, o Código Penal, a lei de feminicídio, lei Maria da Penha, tudo que se cria é baseado aqui. Então, todas as leis que venham abaixo da Constituição, elas precisam se basear nessas regras. Porque, senão, a gente cria uma lei que é considerada inconstitucional. Nenhuma lei que venha abaixo da Constituição pode ferir alguma coisa que está previsto aqui dentro. Então, vamos imaginar uma pirâmide. Lá na ponta da pirâmide, a gente tem a Constituição Federal, que é considerada a lei maior do país, né, que é a regra, o manual. E dentro desse manual, a gente consegue alterar algumas coisas, as cláusulas pétreas, igual eu expliquei para vocês, a gente não consegue mexer. Mas então é imutável, não pode mexer de jeito algum? Pode. A gente pode mexer nas cláusulas pétreas com uma condição, desde que os direitos sejam ampliados. A gente pode aumentar a proteção da cláusula pétrea, nunca diminuir. Então, se a gente for criar algum direito fundamental que aumente o poder, a proteção, o poder ali, a gente pode. Diminuiu, não pode. E para a gente fazer uma emenda, olha como que ela é importante. Porque quando a gente tem as outras leis, o Código Civil, por exemplo, que ele vai regir ali o casamento, os contratos de compra e venda, fazer o divórcio, tudo isso está no Código Civil. Para que essa lei seja criada ou alterada, a gente tem uma que a gente chama de maioria simples dos votos, que a gente faz o seguinte: 50% mais 1. Então, vamos imaginar que a gente esteja em 100 pessoas aqui, a gente vai votar para uma lei simples. 50 pessoas votaram que sim, 50 que não. Aí aquela 50, uma pessoa vai decidir. Se ela votar que sim, 51, passou. Votou que não, 51 que não passou. Na emenda da Constituição, porque ela não é alterada de forma simples, ela é alterada por meio de emenda constitucional. Para a gente poder mexer na Constituição, que é esse documento tão importante, a gente tem a maioria absoluta, que significa que 3/4 das pessoas podem ter que votar favorável para que ela aumente. Então, é muito maior esse número, né? Então, assim, não é tão fácil. E a nossa Constituição Federal, ela é considerada rígida. Então, a gente até consegue mexer nela. É possível, porque senão a gente também não tem democracia. Se a gente tem uma lei que a gente não consegue mexer nunca. Porque as coisas mudam, o cenário muda, o país muda, as pessoas mudam. Então, precisa dessas alterações. Porém, para que seja feita, precisa de todas essas pessoas votando, porque ela é considerada rígida. Ela é mexida, mas de maneira rígida. A Constituição Federal, de 88, ela é de 1988, essa Constituição que está vigente hoje. Ela é chamada de Constituição Cidadã, porque ela amplia os direitos fundamentais das pessoas, os direitos sociais. Então, ela é considerada uma lei que defende a gente. Então, assim, essa parte de direitos fundamentais é muito ampla, muito bacana aqui. Agora nós vamos trocar o foco e vamos falar sobre o ECA. Só um minutinho, gente, que eu estou com sede. Então, vamos lá. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, igual a Elô já falou para vocês, né? O ECA, ele é uma lei que vem abaixo da Constituição. Então, mais uma vez, até um exemplo muito legal para eu dar para vocês, que todos os direitos que estão garantidos dentro desse estatuto estão previstos na Constituição, porque lá que está a regra. Então, eu não posso, de forma alguma, ter alguma lei aqui dentro do ECA que vá contra alguma coisa lá da Constituição, porque lá é o guia. Então, tudo que for criado abaixo dali precisa se guiar lá. Então, aqui, o ECA ele serve para proteger as crianças e os adolescentes. Tem punição? Tem. Ele prevê punição também. Mas o principal objetivo do ECA é proteger as crianças e os adolescentes. É até muito interessante trazer isso para vocês. Como eu atuo mais em direito de família e sucessões, igual eu expliquei para vocês no começo, eu faço divórcio, eu faço vários processos que envolvem crianças, questão de guarda, pensão, visitas, e todos os processos que a gente tem integrando uma criança ou um adolescente, a gente precisa se basear aqui nessa lei. Porque
todos os direitos das crianças e dos adolescentes precisam estar garantidos. Alguém já ouviu falar aqui em Ministério Público? Na televisão, na internet? Já? O Ministério Público, ele serve para fiscalizar a lei. Então, quando a gente tem um processo, o Ministério Público ele entra dentro do processo para ver se os direitos das crianças estão sendo garantidos. Então, todo processo que tiver uma criança ou um adolescente, o Ministério Público precisa estar lá dentro. Para que isso? O juiz vai dar uma sentença, precisa saber se o ECA foi respeitado. Os dois advogados do pai e da mãe vão fazer um acordo, precisa ver se o ECA foi respeitado, para vocês verem a importância desse estatuto. Tá? Então, não é só um nome bonito, que protege vocês, para poder falar que é uma coisa que realmente acontece na prática. Eu atuo e vejo isso todos os dias. É um estatuto que realmente funciona. Porém, todas as regras, igual eu expliquei para vocês, precisam estar junto com a Constituição. Eu não posso prever aqui dentro, por exemplo, uma lei que tire algum direito fundamental, porque lá na Constituição Federal, quando a gente fala de direito fundamental, por exemplo, um direito à educação, é um direito de todos. Eu não posso criar o ECA e falar que criança não tem direito à educação mais, só os adolescentes podem estudar, porque nisso eu estou restringindo um direito que a Constituição me deu. Então, não posso. Aí, aqui dentro do ECA, a gente tem também ali a questão de controle e organização da convivência familiar. Então, essas questões de violência dentro de casa, de abuso, né, abuso psicológico, abuso sexual, isso tudo é previsto dentro do ECA, porque tudo que diz respeito às crianças e os adolescentes estão aqui. Até mesmo a questão de quando uma criança ou um adolescente comete um ato infracional, a punição está aqui. Então, nós não vamos lá no Código Penal, que é o código que, se eu cometo um crime, eu sou submetida ao Código Penal. Então, eu fui lá e atropelei uma pessoa e matei ela, mesmo sem querer. Eu sou conduzida ao Código Penal. Ali que vai estar a minha pena. É ali que o juiz vai se basear para saber o que vai acontecer comigo. Se for uma criança, um adolescente que cometer um ato infracional, não é lá no Código Penal que eles vão. Eles vão no ECA, porque é ali que estão as regras para essas pessoas. Igual eu expliquei para vocês, o ECA ele não serve só para punir, porque quando a gente fala em ECA, muitas pessoas também têm essa sensação que o ECA é para poder criar regras só dessa questão de se houver um ato infracional, se a criança fazer alguma coisa errada, né, se tiver um abandono, não só nesse sentido, mas também para trazer as garantias e fazer com que tenha validade aquilo que a Constituição ela prevê. E limitar o poder ali, né? Porque às vezes os pais falam, como é meu filho, eu faço o que eu quero. Não, o ECA vem e fala, não, você não faz o que você quer com o seu filho, porque o Estado garante para ele uma vida digna. Aqui a gente já tem o menor aprendiz, né? Que a gente conhece, que são os trabalhos para os adolescentes. Então, aqui também, as normas desse trabalho não estão na CLT, que é a lei do trabalho para os adultos. Também está previsto aqui dentro. E a cidadania, igual eu expliquei para vocês, ela começa quando a gente entende que tem voz. É muito importante a gente saber os nossos direitos e tirar essa ideia de que Constituição, lei e ECA é para advogado, é para adulto, não é para vocês. Porque quando a gente conhece os nossos direitos, a gente evita abuso, a gente evita ser enganado. Eu vou até trazer um exemplo para vocês do tanto que é importante a gente conhecer o nosso direito. Vamos imaginar o cenário de que vocês vão no cinema assistir um filme de 3 horas. Aí vocês chegam lá no cinema e a moça lá da entrada fala assim, olha, você pode entrar aqui, mas você não pode entrar com nada de comer. Você vai ter que comprar a pipoca aqui dentro e a pipoca custa R$100. Aí você vai falar, nossa, mas eu só trouxe R$20. Como que eu vou comprar essa pipoca? Eu vou ter que ficar sem comer. Se você não conhece o seu direito, você vai falar, não, tudo bem, vai ficar lá 3 horas sem comer, beber nada. Porque quando a gente não conhece algo, a gente aceita. A gente não questiona. A gente fala, não, tudo bem, então tá bom.
Aí, se você conhece a lei que fala que não, que dentro do cinema você pode levar a sua comida, a sua bebida, você vai falar, não, moça, eu vou pegar meus R$20, eu vou lá na Americanas, eu vou comprar uns chips, uma coca e um chocolate e vou vir aqui assistir meu filme. Então, entende tanto que é importante você saber o seu direito, porque você não é enganado, você não é passado para trás, e você sabe aquilo que você tem que cobrar e para quem você tem que cobrar. Porque é aí que entra a cidadania. Porque não adianta a Constituição Federal dar o direito à saúde para nós, dar o direito à educação para nós, aí não funciona e a gente fica quieto. Porque a Constituição está escrevendo que aquele direito você tem. E você tem que cobrar, porque senão ele não funciona. E às vezes você fala assim, mas está lá, tão bonitinho, por que às vezes não funciona? Por vários problemas. Problemas de gestão, problema de organização, problema administrativo, falta de verba, vários problemas a gente sabe que fazem com que essas políticas públicas, com que esses direitos não sejam garantidos. E é aí que a gente tem que cobrar. Através de sabendo quem é o problema, onde está o problema, e através do voto também, que daqui a pouco chega a hora de vocês, e é muito importante. Não ficar com o pensamento de sozinho eu não faço nada, meu voto não vai servir de nada, não precisa de mim, porque é assim que a gente faz com que tudo isso tenha validade, tá bom? Então, hoje eu trouxe isso para vocês de uma maneira mais leve, para vocês conseguirem compreender o que está dentro do livrinho de vocês. E a hora que vocês abrirem esse livro, vocês já terem na cabeça de vocês que o direito de vocês está aí dentro, que não é só um papel, não é só lei, não é só encheção de linguiça, e que tudo que vocês têm de garantia de direito está aqui dentro, para vocês poderem cobrar, para vocês poderem exercer a democracia e a cidadania de vocês. Muito obrigada. Agora eu vou abrir para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Gente, se alguém tiver uma pergunta, levanta a mão. E, por gentileza, ainda em silêncio. Alguém tem alguma dúvida? Então, tá bom. Na gincana, que vai ter premiação e tudo mais, vão ter perguntas da palestra, tá? Que vai valer ponto, que vai ganhar coisa de comer. Tananana, tarará. Aí eu espero que todo mundo esteja, bem, assim, certo de tudo que assistiu. Alguém, vou repetir pela última vez. Alguém tem alguma dúvida? Tá certo. Então, eu vou convidar a Suzana para assistir a gincana e ela vai fazer as perguntas, tá bom? Olha lá, hein? Obrigada, pessoal. Pessoal, agora eu vou ver aqui com a Flávia, com as professoras, como a gente vai fazer. Lá embaixo a gente vai dar um kit lanche para eles comerem na escola, mas não tem como descer os 150 alunos de uma vez, porque senão vai virar uma muvuca lá embaixo. Então eu vou dar o micro... a gente vai por sala, então, e a Flávia que vai chamar as salas, tá certo? Nono A.